Muito bem, vamos de Paulo Guedes falando sobre o atual governo. O que o Paulo Guedes tem a falar sobre o governo Lula? Vai fazer um mini-L? Vamos ver isso. Dessas vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos do governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo. Aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para 2 surtos de hiperinflação. 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas... Olha que massa, né? A gente aprendeu que, nesses últimos meses, não devia tomar empréstimo em excesso. Que aprendizado, né? O economista Paulo Guedes, da Escola de Chicago, aprendeu. Mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje, eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. E? Dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em mas não vai, né? $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso... E não vai mesmo não. Você lembra que o Biden sugeriu isso durante a pandemia, o perdão de dívidas do estudante universitário? E o que deu? Deu mó ruim? Com juros você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego... Não, deu recessão agora, Paulo Guedes, da Covid, Paulo Guedes. Depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava 400 bilhões de reais, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores. Não, o paraíso dos financistas. Paulo Guedes, como é que estava o dólar até alguns meses atrás, quando você era o ministro, Paulo Guedes? E, curiosamente, quem é um financista BTG Pactual, Paulo Guedes? Paulo Guedes é interessante, né? É autocrítica? É autocrítica isso aqui? Com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas... Paraíso do financista, diz do financista. Te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, são legítimas aspirações sociais numa democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdades de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que... Atenção, galera, atenção. Se você não for eficiente em, por exemplo, dar saneamento básico, você pode, em vez de ajudar, tornar a vida das pessoas um inferno. Saneamento básico vai transformar sua vida no inferno, hein? Aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, Leva um tempo também de políticas... de certa forma, incorretas, na tua opinião? Você muda a direção muito rápido. Quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi a maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando de governo. Olha só, eu não quero agora ficar falando de governo, disse o membro do ex-governo. Mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo, depois E o que tem a ver com o governo? Isso tem a ver com a Vale, né? Tem a ver com o governo que não fiscalizou e tem a ver com a Vale que até hoje não pagou a galera, né? A Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40% dos automóveis para lá. Que inclusive o Javier Milei, não é esse o nome do cara? Disse que se for eleito, não vai negociar com o Brasil. Logo depois começou nem com a China. Covid. Logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Quer dizer, então é um choque atrás do outro. Mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos. Atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro, você vê agora... Nós atravessamos. 700 mil mortos? Nós atravessamos, né? Eu cansei de falar isso. Vocês vão passar o ano revendo a inflação para baixo e revendo o crescimento para cima.
Tá fora do Brasil, irmão? Falei isso o ano passado inteiro. O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, dizia que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, não, a recessão foi para o ano que vem. No ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer... Paulo Guedes está dizendo que a culpa é dele, tá vendo? Na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido. A coisa certa que ele tá falando aconteceu nos últimos 8, 9 meses. E quem fez não foi ele, né? Porque o governo dele acabou em dezembro do ano passado. Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país... O Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Nossa! As famílias foram desacelerando o crescimento demográfico. Que legal, né? Chat, me responda. Vocês não querem ter muitos filhos, por quê? Porque vocês foram percebendo, porque vocês são inteligentes? Ou porque literalmente você olhou e falou: uai, tô mal pagando as contas de mim e dos que estão aqui. Como é que eu vou ter mais filhos? Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. Foi voluntário mesmo. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. Não, e o curioso é porque esse dado de redução do tamanho das famílias, ele nem é só do Brasil não, cara. Vários países do mundo entraram nessa há muito tempo. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Que dados são esses do Paulo Guedes, né? Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta para o buraco. É uma questão de escolha. Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal. Por que será? Por que será? Mas, porra, esse crescimento desse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários componentes, né? Atenção. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora, Paulo Guedes. Manda. Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado do que plantamos no ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal. Justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais, são mais de 200 bilhões de dólares. São 2 planos Marshall. Um plano Marshall são 100 bilhões de dólares. Nós deixamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. 200 milhões de dólares para os próximos 10 anos, hein? Dá quanto? Dá 20 milhões por ano? Olha, desculpa, amiguinho. Isso aí não é nada, amigão. Gente, 20 milhões por ano? Tá de sacanagem, né? 20 bilhões por ano. Tá de sacanagem, né? Não, ele falou 200 milhões, ou foi bi? Mas vamos colocar na melhor das hipóteses. Ele falou bi. 20 bilhões por ano. Também não é muita coisa não, gente. Vocês lembram que o Lula, numa viajada, ele conseguiu 500 bi dos States aí? Que o Biden tava falando em 50, aí o Lula falou, eu vou na China, então. Aí a China conversou e o Biden, não, peraí, vamos pra 500. Em mineração, em agricultura, em cabotagem, em saneamento, em privatização. Tá precisando de uma partilha o homem. O homem tá tendo um refluxo. Ações de portos, aeroportos. Quer dizer, tem muita coisa que foi feita com as reformas sucessivas, foi uma sequência de reformas, que botam o Brasil com uma taxa de crescimento um pouco maior do que era antes. Tá. Então, agora, é claro que há efeitos circunstanciais também. Se você, de um lado, você sobe os juros um pouco, porque está combatendo a inflação, você desacelera. De outro lado, você deu aumento de salário para o funcionalismo público, você já empurra um pouquinho o consumo para frente. Então, é uma mistura complexa. Mas a verdade é que o Brasil estava recuperando a sua dinâmica de crescimento. Tava, gente, tava. Ai, Paulo Guedes, você é um mandrião. Tem episódio de Pica-Pau que ele fala isso. Calma lá, mandrião.
Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia, em ritmo de crescimento, em ritmo de festa, tal qual as ideias do Paulo Guedes.